Bobinho 3 contra 1, porém com os atletas tendo que receber a bola sempre próximo do pratinho, relativamente aí numa distância de até 1 metro do pratinho. Pintei de vermelho os 4 pratinhos. Então os 4 pratinhos formam aí um quadrado. Vamos criar linhas imaginárias para esse quadrado. O bobinho acontece dentro desse espaço. Qual a sugestão desse tamanho? 6 por 6 é um ótimo tamanho para essa atividade. 3 atletas trocando passe e um atleta no meio. 1 ou 2 toques na bola. Como a regra principal já diz, o atleta tem que receber o passe sempre próximo do pratinho. Mas olha como é interessante para quem está trocando o passe. Tem um atleta próximo desse pratinho, certo? Tem um atleta próximo desse, um atleta próximo desse. E esse pratinho está vazio, certo? Mas os atletas eles podem se deslocar de um pratinho para o outro. Então vamos supor que esse atleta tocou a bola que está aqui para o seu companheiro aqui do lado. Então a bola saiu daqui e veio para cá. Esse atleta que é o marcador, malandramente, ele fechou essas linhas de passe, tanto a linha de passe na diagonal, como essa linha de passe para a bola voltar para esse atleta. Qual é a sacada de quem está trocando passe? É ler o comportamento defensivo e esse atleta ele pode se deslocar para o outro pratinho. Então ele vem aqui pertinho do outro pratinho para estar recebendo a bola. Então, a grande orientação é para que os 3 atletas que estão trocando passe estejam atentos ao comportamento defensivo para dar opção de passe nos locais que seja possível. Como expliquei na quadrinha, a gente segue na linha do 3 contra 1, porém, com os atletas tendo que se movimentar ainda mais, porque eles só podem receber o passe estando aí no máximo 1 metro longe dos pratinhos. Estão vendo os pratinhos em branco na quadra, né? Claro que confunde por causa da luminosidade, mas dá pra gente visualizar. Então o atleta ele tem que estar sempre perto de um pratinho, olha só. Opa, aí já não está perto do pratinho, o atleta já foi no meio. Vai começar a atividade a ficar mais fácil a gente ver ela acontecendo. Então, ó, quem está sem bola, se movimentando, ó, foi longe do pratinho, já errou o passe. E o outro atleta dando linha de passe e aparecendo ó, de um lado para o outro. Vocês estão vendo essa atividade? Tem um atleta na reserva. Isso é muito comum também para não ficar tão intenso, para dar uma respirada. Então, quando o atleta erra, ele não vai para o meio, ele vai para a reserva. Olha como ficou dinâmico agora, né? E ó, passe no espaço futuro, digamos assim, para o atleta chegar junto com a bola, perto de um pratinho. Então essa é uma evolução da atividade anterior do 3 contra 1 tradicional. E se o atleta não ficar ligado, ele não pega a bola, como foi o caso que aconteceu agora. Essa atividade é um exemplo que requer uma repetição semanal para ter uma evolução, uma qualidade boa na execução. Mais uma variação do bobinho, seguindo a mesma estrutura do 3 contra 1. Posso manter as regras, onde o atleta só recebe próximo de um pratinho, porém trocando os bobinhos, ou seja, quem está no meio de espaço, para ter um contato, né, dos atletas com outros atletas, não ficar os 6, 8, 10, 12 minutos de atividade só com os mesmos 4 atletas. Aqui eu só desenhei 2 espaços, mas a quantidade de espaços vai de encontro com a quantidade de atletas que você tem no elenco. Se eu tenho no elenco 8 atletas, 2 espaços suficientes. Eu tenho 12 atletas, opa, vamos aumentar mais um espaço aqui no lado. Qual é a diferença dessa variação para as demais? O bobinho está acontecendo, só que com um tempo programado, por exemplo, a cada 1 minuto, e eu fico olhando no relógio, eu dou um comando, troca, e nesse comando de troca, o que acontece? Os bobinhos, somente os bobinhos, trocam de lugar. Aquele atleta que estiver no meio, como esse bobinho aqui, ele vem para o bobinho aqui de baixo, o que está aqui embaixo vai para o bobinho lá de cima. Isso no caso de ter apenas 2 espaços. Se tiver mais um espaço ou mais 2 espaços, eu só determino previamente como vai ser essa troca. Vai ser no sentido anti-horário ou no sentido horário. Muito simples para a gente tornar ainda mais dinâmico essa atividade. E aquele nosso princípio da evolução, né? A gente segue na atividade do 3 contra 1. Essa variação a gente mantém as regras anteriores
Então o atleta precisa receber perto do pratinho, porém, para que todos joguem com todos, vivenciem momentos com todos, também que a gente tem aí grupos realizando atividade. No meu comando de troca ou muda, o atleta que está num bobinho, ele precisa se deslocar para outro bobinho. Vamos ver se o vídeo pega aí o momento em que eu dou o comando. Vocês estão vendo o Rodrigo no meio ali, né? Agora foi o Neto no meio, deve ter errado a atividade e pagado 10 flexões, tomou caneta. A atividade está acontecendo, certo? 3 contra 1, tem que receber perto do pratinho. E no meu comando de voz, os atletas estão no meio. Ó, dei o comando. O Neto que estava aqui já foi para lá, o Ricardinho que estava ali na reserva já entrou no meio. Então a gente faz uma rotatividade dos bobinhos, fazendo com que um tempo aí de aproximadamente 2, 3 minutos mude completamente as estruturas e formações iniciais desse bobinho. Então, ó, deu o comando de volta de troca, então um atleta já foi para lá, um atleta está vindo aqui para o meio que é um reserva, que eu deixei no meio dos três quadrados, e os outros estão trocando rapidamente. Se eu quiser acelerar ainda mais, eu falo para os caras começarem a trocar passes quando o bobinho está chegando já, e já vai contando. E aí quando der 20 passes, quem está no meio paga ali as 10 flexões. Então faz com que o atleta tenha que se deslocar com muita velocidade de um bobinho para o outro, no caso aquele atleta que está no meio tentando pegar a bola. Eu vou deixar rolar o vídeo aí para você acompanhar a atividade até o final. Todos nós ouvimos falar no futsal sobre tomar decisão e velocidade de reação. Claro que sabemos que isso faz parte do esporte, mas sabemos como treinar essas capacidades? Então por isso que agora eu trago uma atividade com essa temática, tomada de decisão e velocidade de reação. Até por curiosidade, recentemente aqui no clube fizemos em parceria com uma empresa chamada Sensorial Sports, uma avaliação cognitiva dos nossos atletas, que vai de encontro a isso, para ver como de fato os atletas nossos estão com relação a questões cognitivas como tomar decisão e velocidade de reação. E nesse estudo, nós entendemos que são capacidades que podem ser estimuladas e melhoradas. E na sequência eu trago um exercício onde eu estimulo essa velocidade de reação e a tomar decisão utilizando cores e pratinhos, numa atividade lúdica, bem competitiva e super interessante. E eu posso utilizar esse princípio para o jogo. Um exemplo bem simples, assim, que ilustra um pouco isso, imaginem um atleta na barreira de uma cobrança de falta. Esse atleta ele não pode sair da barreira para travar um chute ou para marcar outro jogador antes do cobrador bater de fato a falta, senão ele vai abrir a barreira, certo? Então ele tem que esperar até o último momento. Só que quando o cobrador toca na bola e bate a falta para o outro, ele tem o mais rápido possível ter essa velocidade de reação para travar no chute ou marcar outro atleta. Isso no jogo, um exemplo. Podemos dar centenas de exemplos. É a mesma coisa que acontece no vídeo a seguir. Quando o atleta vê o pratinho, é o momento dele correr. Só que como você vai ver, os pratinhos são de cores diferentes. Então, dependendo da cor, ele vai correr para um lado ou outro, como já está determinado na atividade. Vamos de TBT, exercício envolvendo aí velocidade de reação e tomada de decisão. Muito simples, se eu levanto o cone laranja, os atletas devem correr para o lado esquerdo do vídeo. Se eu levanto o azul, para o lado direito. Claro que eu fico trocando os cones de mão, para criar dúvida nos atletas. Se quem estiver correndo primeiro conseguir escapar antes de chegar no cone lá mais distante, quem estava pegando paga 10. Se o atleta for pego, quem paga 10 flexões é ele. Claro que esse estímulo é interessante repetir em alguns treinos, para que o atleta melhore a compreensão e a execução com relação a essa atividade. Que vocês podem ver que eu deixei no final algumas situações engraçadas, onde os atletas criam um trevo na cabeça, os atletas correm para lados opostos, os atletas se chocam, às vezes até um pouco perigoso, principalmente com categorias de base. Então é mais uma opção de treinamento para vocês. Ludicidade com competitividade. Próximo exercício, jogo de setor 4 contra 4. Durante a minha vivência no futsal, eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo com escolinhas, com categorias de base.
e eu utilizei muito os jogos de setor para ensinar os meus atletas como funciona a distribuição da quadra, como funciona as partes da quadra, desde as partes aí de construção, manutenção de bola e finalização. E para atletas muito jovens, é difícil ensinar isso de uma forma teórica. Então o jogo de setor, ele vem para preencher essa lacuna, porque o atleta vivenciando esse tipo de estrutura e atividade, ele consegue entender melhor como isso funciona. Para essas atividades, eu preferi até utilizar o Tactical Pad, né, esse aplicativo que é tão conhecido aí para jogos e exercícios, para demonstrar ainda com mais qualidade como esse jogo de setor funciona, e você pode ver no vídeo a seguir. 2 jogos simples, porém extremamente eficientes aí no seu treinamento de futsal. Jogo de setores. Aqui vocês podem ver a quadra dividida em 3 setores. 2 setores menores nos fundos de quadra e um setor maior na região central. No fundo de quadra, situação de 1 contra 1, ou seja, podemos até classificar enfrentamento aí fixo contra pivô. E na região central, situação de enfrentamento 2 contra 2. O mais importante é a estrutura da quadra, né? Essa divisão em 3 partes. As regras aí são praticamente limitadas. Nós podemos criar de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso grupo de trabalho. O mais importante é que a cada 3, 4 ou 5 minutos haja uma rotação para que os atletas vivenciem a atividade em todos os setores da quadra. Vimos o jogo de setor 4 contra 4. E para completar, né, as vivências dentro do jogo de setor, agora com uma dificuldade maior para os nossos atletas, que é o jogo de setor 6 contra 6. O que muda para essa segunda variação? Muda aqui, vocês verão no vídeo a seguir também com o apoio do Tactical Pad, que no setor dos fundos da quadra, tanto na defesa, pensando em quem está atacando por lá, como no ataque, que no jogo anterior tinha apenas um atleta de cada equipe, agora terão 2 de cada equipe, tanto nos fundos da quadra, como 2 de cada equipe na região central, dificultando ainda mais os atletas a se virarem com a bola num curto espaço. Aproveitando, para jogos de setor, a gente pode criar uma infinidade de regras. Uma regra muito simples é a seguinte: o atleta que passa a bola para o outro setor, vamos supor, o atleta que está nesse setor da quadra, e vocês agora já viram o vídeo, fica mais fácil para entender, nesse primeiro setor, o atleta que passa a bola para o setor de construção, ele pode ir para aquele espaço, ou seja, fazendo uma vantagem numérica momentânea daquele setor. E depois que ele participa, ele retorna para o setor dele. Então, uma simples variação de inúmeras possíveis para o jogo de setor. Minha sugestão, quando a gente realiza esse tipo de atividade, que você fique atento ao tempo para revezar os atletas para que todos, dentro do seu treinamento, sua proposta, vivenciem o mesmo tempo em cada um desses setores. Não adianta também você deixar o seu atleta o treino todo, que todo mundo quer jogar perto do gol, quer fazer gol, né? Jogando no setor ofensivo. Não, ele tem que vivenciar o setor defensivo, tem que vivenciar o setor de construção e, claro, também o setor final, que é o mais gostoso para os atletas. E sempre gostei de utilizar os jogos de setores como uma forma de ensinar os atletas como funciona a construção do jogo. Então a gente determinava que a bola deveria sair no setor defensivo, passar pelo setor de construção para chegar até o setor de ataque. A diferença dessa variação para o vídeo anterior é que aqui temos a situação de 2 contra 2 nos 3 setores da quadra. Então a quadra fica um pouco mais povoada, aumentando a necessidade de tomar decisão com velocidade dos atletas. Podemos, inclusive, aumentar um pouco também o tamanho dos setores dos fundos, né, para facilitar um pouco o desenvolvimento do jogo. Lembrando que as demais regras ficam a critério de cada treinador e das suas necessidades. Um grande abraço.